no seu casamento tem acontecido mais encontros ou desencontros? Porque todo relacionamento entre marido e mulher é marcado por encontros e desencontros. E diante disso, muitos se perguntam: será que em algum momento nós realmente nos encontramos? Onde nós nos perdemos? Será que ainda nos amamos? Será que vale a pena continuarmos juntos? E é sobre isso que eu quero falar com você neste vídeo. Nós vamos apresentar 7 características que vão te ajudar a construir um amor inabalável. Eu sou Ednei Brito, fique comigo até o final deste vídeo. E aproveite e já curta o nosso vídeo de hoje e se inscreva no canal. E antes de falarmos sobre estas características de um amor forte e inabalável, eu gostaria de pensar com você o que são encontros e desencontros. Encontros são aquelas conversas gostosas, aqueles momentos especiais vividos a dois. Encontros são aquelas situações ou aqueles momentos especiais onde a gente compartilha sonhos, onde a gente compartilha o coração, onde a gente compartilha vida, desejos que a gente tem, que devem existir dentro do casamento. Isso são os encontros no casamento. Agora, o que são os desencontros? Pense comigo na seguinte situação. A esposa e o esposo estão assistindo a um filme romântico e a esposa suspira fundo num determinado momento e ela se volta para o esposo e pergunta: querido, você se lembra quando a gente namorava e você corria para abrir a porta do carro para mim? Claro, meu amor, claro que eu me lembro. É que naquela época o nosso carro não tinha trava elétrica e a porta estava com defeito. Agora, pense num diálogo que eu imagino que já aconteceu no seu relacionamento. E alguns dizem que é um diálogo que acontece em todo relacionamento. Que imagina a seguinte cena. A esposa chega para o esposo e pergunta: querido, o que nós vamos jantar hoje? E aí o marido responde: meu amor, qualquer coisa. E ela diz: pode ser pizza? E ele diz: não, pizza eu já comi ontem. Então pode ser hambúrguer? Não, hambúrguer é muito pesado. Então pode ser comida japonesa? E aí o marido diz: não, está meio frio para a gente comer peixe cru. Ela diz: então decida, o que você quer comer? E o marido diz: meu amor, qualquer coisa, decida aí. Já pensou numa situação dessas? E, infelizmente, a gente não percebe que muitas vezes a gente vive situações muito semelhantes a essas. Isso é desencontro no casamento. Bem, e como eu disse, eu quero compartilhar com você 7 características de um casamento forte, de um casamento invencível, de um amor inabalável. E eu quero compartilhar porque, na realidade, estas características elas estão na Bíblia, no livro de Cantares, capítulo 8, versículos 6 e 7. Eu convido você a ler comigo. Coloque-me como selo sobre o seu coração, como selo sobre o seu braço, pois o amor é tão forte quanto a morte, suas brasas são como fogo ardente, são labaredas do Senhor. Nem muitas águas conseguem apagar o amor, os rios não conseguem levá-lo na correnteza. Se alguém oferecesse todas as riquezas da sua casa para adquirir o amor, seria totalmente desprezado. Se você já leu o livro de Cantares, você já percebeu que no livro de Cantares a gente tem exatamente isso, encontros e desencontros. Nós temos a esposa em alguns momentos, em outros momentos o esposo, um está buscando o outro e buscam nas praças, nas ruas, nas casas, entre os amigos, enfim, o livro registra
esses momentos especiais de encontros e desencontros. E nesse texto que nós lemos, nós temos um pedido da esposa para o esposo. Mas nessa questão de pedido, a gente vai ver que logo no início do livro, o pedido que a mulher faz para o marido é outro. E qual é o pedido que a gente encontra logo no início do livro, no início do capítulo 1? Ah, se ele me beijasse, se ele me cobrisse de beijos. Então aqui nós temos uma situação de paixão, onde o casal está apaixonado. E o pedido que ela faz é este, ela quer que ele a beije. Agora, depois de encontros e desencontros que nós encontramos no livro, o pedido da mulher agora é outro. Agora chegando já no texto que nós lemos, mas no final do livro, agora nós temos um casal que depois de encontros e desencontros se fortaleceu, o amor se fortaleceu. Então, nesta situação de um amor fortalecido, o casal agora não vive mais apenas uma paixão, mas vive um amor forte. E aí a esposa faz o pedido para o marido. E é exatamente olhando para o pedido da mulher onde a gente encontra a primeira característica de um amor forte. E a primeira característica é: o amor forte é uma aliança que permanece. Então, entendendo o pedido que a mulher faz agora para o marido, e nesse pedido, a primeira questão que a mulher coloca é: coloque-me como selo sobre o seu coração. Selo, naqueles dias, era... O rei, por exemplo, usava o seu selo, e quando alguma coisa era selada com o anel do rei, com o selo do rei, aquilo simbolizava uma propriedade, se tornava, para que todos reconhecessem que aquilo era uma propriedade do rei. No começo, no momento de apenas paixão, a mulher pede: beija-me. Agora ela quer algo muito mais profundo, muito mais especial. E o pedido dela é: eu quero um lugar permanente no seu coração. Eu quero um lugar de destaque no seu coração. Eu quero um lugar onde todos saibam que eu ocupo esse lugar especial no seu coração. E é exatamente essa questão que a gente tem aqui nesse primeiro pedido, a primeira parte do pedido da mulher, que é a primeira característica de um amor forte. Por quê? A paixão, ela busca apenas emoções. O amor forte, ele vai além das emoções. Enquanto na paixão o casal vive de momentos, no amor forte, quando o amor amadurece, o casal vive de permanência. E esse é o pedido inicial da esposa, agora já no final do livro, é: coloque-me como selo sobre o seu coração. E casamentos fortes permanecem não porque ainda existam emoções, ou até emoções fortes, mas permanecem porque existe a disposição, a decisão diária de continuar amando, de continuar investindo no casamento. E a segunda característica de um amor forte é o amor que une sentimentos e atitudes. Agora o pedido da mulher, da esposa é: coloque-me como selo sobre o seu braço. E por que braço e não coração, ou não apenas coração? Quando nós olhamos para a Bíblia, braço tem o sentido de força, de ação, de trabalho. E o que nós temos aqui, o que a Bíblia está nos dizendo, é que o amor, ele não tem como viver apenas de emoção, de sentimentos, mas também de atitudes. E existem casamentos onde existe coração, mas falta braço. São aqueles casamentos onde existe bastante declaração de amor, de afeto, onde as palavras são usadas até com sabedoria para declarar amor, mas falta atitudes. Por outro lado, existem casamentos onde existem atitudes, mas falta coração. O marido trabalha, se empenha, faz bastante para prover a família, mas às vezes é pouco presente,
e quando eu digo presente é que a presença mesmo, e são casamentos, enfim, que às vezes pendem para um lado, para o outro, e acabam não se tornando casamentos maduros, fortes, porque aqui nós temos essa característica, esta segunda característica de um amor forte, é que ele une coração e braço, une sentimentos e atitudes, e que a gente trabalhe para que no nosso casamento a gente possa viver isso. Coração, demonstração de sentimentos, mas também que esses sentimentos sejam percebidos, sejam vistos, sejam lidos nas nossas atitudes. E aqui uma pergunta bastante interessante para a gente se fazer, que é a seguinte: o meu cônjuge percebe que eu amo e que amo muito, e percebe isso através das minhas atitudes ou dos meus sentimentos? E o ideal é que seja das duas formas, porque amor forte une sentimentos e atitudes. E a terceira característica do amor forte é que esse amor vence aquilo que parece invencível. E agora nós temos uma declaração muito especial da esposa, onde ela diz o seguinte: pois o amor é tão forte quanto a morte. E por que aqui morte? Desde a queda do homem lá no jardim, lá no Éden, a morte se tornou algo invencível. A morte se tornou temida. E agora o texto está nos dizendo que o amor ele é tão forte quanto a morte. E quando a gente olha isso no texto hebraico, a gente vai perceber um detalhe bem interessante, que aqui está falando a respeito do amor, e nessa comparação de amor e morte, falando da intensidade. Porque quando a gente pensa na morte, reis morrem, pessoas famosas morrem, pessoas fortes morrem, pessoas ricas ou pobres, enfim, todos morrem. Agora, o texto, quando fala aqui do amor, ele nos leva a entender que o amor forte é aquele amor que é perseverante. Não porque não existam adversidades, não porque não existam problemas, mas é que a sua determinação, a sua intensidade vence aquilo que parece invencível. O amor é tão forte quanto a morte. E quando olhamos para Jesus, nós vemos que Jesus enfrentou a morte por amor. Nós vemos que Jesus venceu a morte por causa do amor. Ele nos amou e nos amou tão profundamente que enfrentou e venceu esse grande adversário que parecia invencível, Jesus venceu. Nós podemos também construir um amor inabalável, um amor que não se rende diante de adversários tão fortes quanto a morte. Porque o texto é bem interessante. Essa é a declaração da mulher. Agora, quando ela vive esse amor maduro, ela declara para o marido: o amor é tão forte quanto a morte. E a quarta característica do amor forte é que é o amor que preserva. E aqui a gente lê a esposa, ela fazendo ainda uma outra declaração para o marido, onde ela diz: o ciúme é tão inflexível quanto a sepultura. E quando o texto aqui fala de ciúme, é interessante que esta mesma palavra é usada no Antigo Testamento para fazer referência a Deus, que Deus também tem ciúmes. E a gente precisa entender que ciúmes aqui não tem a ver com segurança, com insegurança, melhor dizendo. Que ciúmes aqui não tem a ver com aquele sentimento de medo que muitas vezes nós temos, né, que é comum para o ser humano. Então está falando aqui de ciúmes, de um ciúmes que age no sentido de preservar a unidade do relacionamento. E Deus, ele faz aquilo que é necessário, aquilo que é preciso para manter a unidade do nosso relacionamento com Ele, a exclusividade desse relacionamento. E casamento é isso, exclusividade. Então o amor preserva, o amor é tão forte, tão duro quanto a sepultura, no sentido de que ele exige
essa exclusividade. O amor, e quando eu digo aqui exige, não é no sentido de exigir apenas do outro, mas de exigir de mim também tudo aquilo que pode interferir na exclusividade do relacionamento, que eu faça, que eu tenha atitudes para que elimine tudo aquilo que pode agir para perturbar, para dificultar a exclusividade no casamento. Então, essa é uma característica especial de um amor forte. É um amor que vence, é um amor que não se rende, é um amor que não aceita que qualquer coisa atrapalhe a exclusividade do casamento. Porque casamento, e todo casal precisa entender e procurar viver isso, que casamento é um relacionamento de exclusividade. E a quinta característica do amor forte é que ele tem origem em Deus. E aí a esposa faz uma outra declaração que é a seguinte: suas brasas são brasas de fogo ardentes, labaredas do Senhor. E é interessante que quando a gente lê o livro de Cantares, a gente vê que a palavra Deus aparece muito poucas vezes. Agora aqui no final do livro, e aqui tem uma mensagem bem interessante para a gente, porque no final do livro aparece essa palavra. E aqui aparece, quando fala, é traduzido como labaredas do Senhor, porque o amor, o fogo do amor, a chama do amor, ela tem origem em Deus. Deus é amor, Deus fez o homem para amar a mulher, fez a mulher para amar o homem, e a origem de tudo isso está em Deus. E a mulher faz essa declaração da chama do amor, cuja origem é Deus. Deus é a fonte do amor entre marido e mulher. E é por isso que, apesar das adversidades, é possível viver esse amor de uma forma bonita, porque a sua origem está em Deus. E enquanto Deus está alimentando o relacionamento se torna forte, o amor se torna capaz de superar as adversidades. E é por isso que casamento precisa de oração, precisa de palavra, e aí o casal juntos, né, orar juntos, ler a palavra, aprender a palavra juntos, porque esta chama, ela permanecerá cada forte e aumentando a sua intensidade, a sua força, quando ela é alimentada em Deus, porque a sua origem está em Deus. E a sexta característica do amor forte é que ele vence as tempestades. E veja a beleza da declaração da mulher. Nem as muitas águas conseguem apagar o amor. Os rios não conseguem levá-lo na correnteza. E as muitas águas aqui têm o sentido de adversidades pelas quais o casamento, o casal, o marido, a esposa podem passar. Aqui pode-se fazer referência, né, a doenças, a problemas financeiros, a dificuldades no relacionamento, às vezes na criação de filhos, enfim. Não importa o tipo de problema, né, que alcance o casamento. E uma questão interessante a ser percebida aqui no texto é de que não é uma promessa de que as adversidades não chegarão ao casamento, porque o casamento enfrenta problemas sim. A promessa é de que elas não conseguirão apagar o amor. Enquanto o amor está firmado em Deus, as adversidades, as águas, as muitas águas, as águas impetuosas, né? Os problemas, por mais volumosos, por mais intensos que sejam, eles não conseguirão apagar esse amor, porque é um amor que vence as adversidades, vence as tempestades. E é esse o tipo de amor que Deus espera para que eu viva no meu casamento, que você viva no seu casamento, esse amor que é sustentado por Deus, que a origem está em Deus e, portanto, ele vence todas as tempestades. E a sétima característica do amor forte é que é um amor que não tem preço.
E aqui a mulher declara o seguinte: se alguém oferecesse todas as riquezas da sua casa para adquirir o amor, seria totalmente desprezado. O dinheiro pode comprar muita coisa. O dinheiro compra carro, o dinheiro compra viagens, o dinheiro compra roupas, o dinheiro compra coisas. Mas, por outro lado, existem questões que não podem ser compradas com dinheiro, porque dinheiro não compra confiança, dinheiro não compra fidelidade, dinheiro não compra uma união conjugal extraordinária, dinheiro não compra sentimentos, coração das pessoas. Nada disso pode ser comprado com dinheiro, mas tudo isso é construído no dia a dia. Então o texto diz que se alguém oferecesse todas as suas riquezas para comprar esse amor, ainda assim seria desprezado, porque o amor forte não se vende, não se compra, se constrói. Imagine comigo o seguinte cenário. De madrugada, a família é acordada pelos alarmes de incêndio e, em poucos minutos, a casa está cheia de fumaça. A família, o que faz? A família sabe que precisa sair daquela casa rapidamente, não dá para esperar. E naquela casa tem o seguinte: na sala tem uma televisão enorme, na garagem tem um carro novo, no quarto tem joias, no cofre tem documentos, no outro cofre tem dinheiro, no escritório tem computadores de última geração. Nesse momento a família não vai se reunir e pensar: o que nós vamos salvar? O que nós vamos deixar para trás? Mas numa situação dessas, o marido pega na mão da esposa, pega na mão dos filhos e sai em disparada, sai correndo e para fugir das chamas. E quando chega do outro lado da calçada, eles olham para trás e veem que a casa está em chamas, está sendo destruída. Imagine a cena nesse momento: o marido segura na mão da esposa, olha para ela, olha para os filhos e diz: enquanto eu tiver você e os nossos filhos, eu não terei perdido o meu melhor, porque aquilo que para mim é mais valioso é a minha família. Muitas coisas podem ser compradas por dinheiro, mas o amor verdadeiro não se compra. O amor verdadeiro é isso que nós temos aqui no texto. Ainda que alguém tentasse oferecer todos os seus bens para adquirir o amor, ainda assim seria desprezado. Amor forte é o que Deus nos dá as estruturas para construir. E nesta reflexão, estas 7 características de um amor forte, para que nós olhemos para elas, né, para todas essas características e vejamos que é possível sim, em meio a encontros e desencontros, construir um amor forte, um amor inabalável. E eu acho linda a progressão que a gente encontra aqui do amor nesse texto, aliás, no livro de Cânticos dos Cânticos. No começo existe paixão, mas essa paixão vai sendo alimentada e em meio aos encontros e desencontros, o amor vai crescendo e o casal vai construindo um amor inabalável. E é exatamente em meio a isso que a gente percebe que no início existe apenas emoção, mas depois vem a aliança e em meio à aliança a gente vive momentos bons e momentos adversos. A gente passa por situações onde a gente parece que não vai conseguir superar, mas aí a gente também entende que esta chama foi acesa por Deus e Deus quer que façamos a nossa parte, que tenhamos atitudes, tanto no sentido de demonstrar amor para o nosso cônjuge, como também atitudes no sentido de permitir que estas chamas continuem sendo alimentadas por Deus. E quando a gente vive isso,
então a gente vai descobrindo que o amor se torna cada vez mais forte, cada vez mais belo, porque a graça de Deus, a presença de Deus está nos ajudando a construir este amor inabalável. E talvez você tenha ouvido tudo isso e esteja vivendo um momento muito difícil no seu casamento, um momento onde onde está havendo mais desencontros do que encontros, e talvez você esteja vivendo exatamente esse momento onde não vê saída e acha que não é possível. Talvez o seu casamento esteja precisando de uma restauração, talvez o seu casamento esteja precisando de atitudes, de demonstrações, né, de que o amor pode superar as piores adversidades. E não importa qual seja a situação, a grande mensagem de Deus para o nosso coração é que as muitas águas não podem destruir esse amor, porque ele tem origem em Deus. E é possível reacender as chamas do amor e fazer com que o nosso casamento se torne cada vez melhor, o nosso relacionamento mais forte, construindo dia a dia um amor inabalável. Compartilhe esse vídeo com amigos, se inscreva no canal e a nossa oração, o nosso desejo é para que Deus abençoe poderosamente o seu relacionamento, fazendo com que você viva um amor forte.